Gostaria de convidar o pregador dessa noite, aqui à frente. O pregador dessa noite, para quem não conhece, o pastor Daniel Bravo. Ele é pastor de jovens na Igreja Batista Memorial da Tijuca, lá no Rio de Janeiro. Formado no Seminário do Sul, Seminário Batista do Sul. Casado com a Fabiana, que está aqui, acompanhado também da minha tia, sua mãe, tia Osaí. Daniel é meu primo, né? E está passando esse final de semana aqui com a gente. Além de sermos primos, somos muito amigos também, né? A gente tem esse privilégio, às vezes nem todo primo, nem todo parente, a gente tem o privilégio de ser amigo, né? E o Daniel, além de primo, ele é um grande amigo. A gente tem a oportunidade de estar compartilhando muita coisa, principalmente em relação ao ministério pastoral. E eu louvo a Deus pela vida dele. Ele vai estar incumbido nessa noite de estar ministrando a palavra de Deus para nós. Vamos orar? Nosso Deus, obrigado, Senhor Deus, pelo Daniel. Obrigado, Senhor Deus, porque ele está aqui conosco nessa noite. Que o Senhor possa estar falando através da vida dele. Que o Senhor possa estar usando a vida dele para que a Tua palavra seja ministrada aos nossos corações. Que as mentes e os corações estejam abertos para ouvir, Senhor Deus, a Tua voz. Fala com cada um de nós, que possamos sair daqui alimentados pelo poder que há na Tua palavra. Essa oração que nós fazemos, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Muito bom participar de hoje. Muito bom participar de ontem também. Um momento tão especial na vida dessa comunidade. Um evento tão bacana. Privilégio mesmo poder conhecer a Lorena, a música dela e estar aqui junto com vocês. Bom rever alguns amigos que eu só vejo quando venho aqui. E agradeço sempre ao Cristiano que me permite rever amigos e família. Preciso confessar esse pecado aqui. Algumas vezes eu só vejo minha família quando... Muito obrigado, Cris, pelo convite, acolhida. Sou sempre muito bem tratado. Na verdade, quem faz tudo é a Edna. Ele não faz absolutamente nada. Mas ele conversa comigo. Se vocês sabem o que ele faz, muito bem, né? Quero falar com vocês hoje sobre felicidade. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 84. Salmo 84. Salmo 84, salmo dos filhos de Corá, ou coraitas, não é um salmo de Davi, nem de Moisés. Um salmo escrito no exílio da Babilônia, um salmo de saudade, salmo de lamento. Se a gente ler depois de outro momento você lê o Salmo 42, estão os mesmos autores, mesmo teor, mesmo pano de fundo. Salmo 84. Como é agradável o lugar da tua habitação. Em algumas versões, quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. O lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, o Bacá, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem um caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és o nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar.
Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nem o bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Antes da gente entrar na exposição do Salmo, propriamente dito, a título de introdução, eu quero dizer algumas coisas sobre felicidade. Primeiro, dizer que felicidade não é algo que se encontra enquanto se busca por felicidade. O que a Bíblia apresenta para a gente é que não há nela material suficiente para acreditarmos que ela nos orienta a procurarmos a felicidade. Pelo simples fato de a Bíblia Sagrada não ser o livro que define felicidade. Ela não nos apresenta uma definição, ela não nos explica como alcançá-la. Ela primeiro vai dizer quem são, ou quem é o tipo de pessoa, qual é o tipo de gente que, vivendo de uma determinada maneira, encontra a felicidade. A Bíblia não está preocupada se você encontrará a felicidade ou não. A Bíblia está preocupada em que pessoa você está se tornando. E a partir daí, ao te ensinar a se tornar uma pessoa cujo coração seja segundo o coração de Deus, ela vai dizer que a partir de algumas atitudes referentes a um coração que agrada a Deus, você desfrutará de uma felicidade. Mas ela não te diz que você deve procurar essa felicidade. Portanto, enquanto você procurar por ela, você não vai encontrá-la. Também é importante dizer que a Bíblia apresenta um jeito próprio e específico de enxergar a felicidade. Se a gente passear pelos conceitos de hoje, o mundo corporativo vai nos apresentar um conceito sobre felicidade. A cultura do efêmero, da estética, do prazer, do hedonismo vai nos dar uma outra definição. Os vários caminhos da espiritualidade de hoje vão nos apresentar um outro conceito. A filosofia de autoajuda vai nos dar uma outra visão sobre isso. Então, felicidade, se procurarmos uma definição sobre ela hoje, vamos encontrar muitas definições. Por isso, eu acredito que a melhor proposta é partirmos da Bíblia Sagrada. Se somos pessoas que acreditamos que Deus existe, então nós pontuamos um problema para a vida da gente. Porque se Deus existe, eu preciso considerar isso como algo importante e algo que interfere na minha vida. E se Deus existe e eu desejo encontrar a felicidade, provavelmente o melhor caminho para você descobrir como viver de uma maneira que você encontra a felicidade é a palavra de Deus. E a palavra de Deus dá esse solo para a gente caminhar. O Salmo 84 é um salmo que a priori não é sobre felicidade. Ele é um salmo de tristeza. Ele é um salmo de um otimismo melancólico. Ele vai falar que é agradável o lugar da habitação de Deus. Ele vai dizer que os tabernáculos são amáveis. Mas ele diz isso a partir de um ambiente de lamento. Ele está exilado. Os coraitas estão na Babilônia e eles não têm motivo para se alegrar. E parece que o tom que eles usam ao dizer sobre aqueles que são felizes, quando eles falam como é feliz aquele que habita a tua casa, a impressão que dá é que assim, como eu gostaria de ser feliz como essas pessoas que habitam a tua casa. Quem dera eu fosse feliz como essas pessoas são. Eu falo sobre felicidade, mas a felicidade não fala sobre mim. Porque onde eu estou não dá para ser feliz. O Salmo 84, portanto, é um salmo de tristeza, de saudade, mas paradoxalmente fala sobre felicidade também. E a primeira vez que ele vai dizer sobre quem são aqueles que são felizes, é quando ele vai dizer exatamente isso que eu acabei de falar. Como são felizes os que habitam em tua casa. Mas quem são os que habitam na casa de Deus? E ele vai apresentar para a gente quem são esses sujeitos, quem são esses moradores que habitam na casa de Deus
demonstram felicidade e geram o que a gente pode dizer assim de uma certa inveja nesse povo, nesse grupo de pessoas. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Aquele povo que está no exílio está sentindo essa inveja agora dos pardais e das andorinhas. Eles, naquele lugar de saudade da casa, saudade da terra, saudade do cheiro da terra, saudade da alegria que eles sentiam quando se encontravam ali, saudade do tempo, da alegria do tempo, saudade do seu lugar, saudade de terem lugar, saudade de terem propriedade, de serem donos de alguma coisa, saudade de olharem para uma terra e verem aquela terra como terra deles, saudade de cuidar da terra, de arar a terra que era deles, saudade total. E quando eles procuram referências do que eles sentiam quando habitavam a casa de Deus, a referência visual que eles encontram são os pardais e as andorinhas. Que na Bíblia, a mensagem do Eugene Peterson vai dizer que até o pardal e a andorinha encontraram um beiral onde fizeram a sua casa para criar os seus filhotes. Ora, o beiral é a parte talvez mais insignificante de uma construção. De todos os detalhes que Deus poderia pensar e elaborar para o templo, e se a gente vai buscar referência no Antigo Testamento, nos primeiros livros onde fala da construção do templo, onde Deus vai dizer como gostaria que o templo fosse, a gente vê que o templo tem muitos detalhes. Deus vai dizer da cor da cortina, vai dizer do tamanho que ela tem que ter, vai dizer do tipo de metal que Ele quer que tenha dentro do templo, da quantidade de ouro, a quantidade de prata, vai falar da profundidade, vai falar da largura, vai falar como Ele quer que fiquem posicionados cada um dos objetos do templo. Ele se preocupa com os mínimos detalhes. E um dos detalhes que Ele se preocupa em fazer é um beiral para o pardal e a andorinha prepararem o seu ninho. E é por isso que essa gente vai buscar essa referência. Porque eu fico imaginando esse povo sentado no exílio, num desses momentos de encontro, de choro e lamentação e de saudade, e ao buscar algumas referências sobre esse Deus que preparou a vida deles toda, mas agora parece que tinha os abandonado e por isso eles estavam ali no exílio, eles lembram de quão maravilhoso era perceber que os pardais, quando procuravam um lugar para fazer os seus ninhos, encontravam um beiralzinho no templo, e que talvez fosse o melhor dos beirais daquela época. Quando eles buscam então uma referência, eles vão falar dos pardais e das andorinhas. Por que dá também saudade disso? Não só porque Deus pensou no detalhe, pensou no beiral, preparou a vida daqueles pássaros, daquelas aves, mas porque Deus preparou um lugar para que eles construíssem a vida deles próximo do altar. Próximo do altar. A saudade que essa gente sente é de construir a sua vida num lugar que seja próximo do altar de Deus. Essa gente sente falta de construir a sua vida num ambiente que os permita adorar a Deus. Essa gente sente falta de construir os seus casamentos, de construir as suas famílias, de criar os seus filhos, as suas filhas, de crescer, de aprender num lugar que os possibilite encontrar com Deus. Ora, naquela época, Deus morava em um lugar específico. Eles só ficavam no templo. Se o povo quisesse encontrar com Deus, eles tinham que ir até o templo. E estar no exílio não é só estar longe da terra, não é sentir saudade só da terra, mas é sentir saudade de Deus. Estar no exílio é não ver a vida caminhar, não só porque acontece uma opressão social, mas porque ali não tem mão de Deus, porque ali para aquele povo não tem ação de Deus, porque para aquele povo não dá para se aproximar do altar e entregar a vida a Deus, porque para aquele povo não tem como orar e clamar a Deus pelas suas dificuldades e seus anseios, porque eles estão longe do altar. Eles sentem inveja da andorinha e do pardal porque eles constroem as suas vidas num ambiente de adoração, e aquela gente sente falta disso. E olham para aqueles pássaros e pensam:
caramba, como eles são felizes. Como essa gente, como esses pardais encontram felicidade, porque a vida deles é construída perto do altar de Deus. Mas não só isso, mas como a gente era feliz, como a gente era contente quando a nossa vida era construída a partir do templo, quando a nossa família era criada aos pés do templo de Deus, quando a gente visitava o altar de Deus e a gente entregava as nossas questões para Ele. Como era bom viver perto de um ambiente de adoração. E interessante, porque o Eugene Peterson, nessa mesma tradução, a mensagem, ele vai traduzir esse trecho dos que habitam em tua casa, dizendo que como são felizes aqueles em quem habitas. O interessante é porque esse conceito é posterior a esse momento. O conceito de que Deus habitaria no seu povo, de que nós seríamos o seu templo, de que Deus moraria dentro de cada um de nós, é um conceito posterior. Posterior numa questão de um aprendizado, mas Deus já estava ali no meio daquele povo e eles não sabiam disso. Não sabiam e não percebiam, porque Deus dava sinais disso também. A gente vai ler um texto daqui a pouco de Jeremias 29, e é uma carta que Jeremias escreve a mando de Deus ao povo que está no exílio da Babilônia. E no final da carta, ele vai dizer para eles o seguinte, que é um texto que nós conhecemos bem. Vai dizer que, olha, se vocês me procurarem de todo o coração, vocês me acharão. Vocês virão orar a mim e eu estarei disponível para vocês. Se vocês me procurarem de todo o coração, ou seja, vocês que estão no exílio aí, sentindo saudade de casa, e acham que a felicidade fugiu de vocês, porque vocês estão longe do altar, porque onde vocês estão não tem adoração, porque a vida de vocês não pode ser construída próximo do altar, eu quero dizer que se vocês orarem de todo o coração, me procurarem de dentro para fora, eu irei até vocês. Felizes são aqueles em quem Deus habita. O altar está dentro de nós. O Salmo 84 vai dizer de um agente que não fala de uma felicidade que não conhece, mas fala de uma felicidade que já experimentou. E sente saudade, sente falta do carinho, do abraço de Deus, sente falta desse lugar onde Deus está presente. Mas como é que a gente muda essa situação? Como é que esse povo mudava essa situação? Como é que eles começam a fazer isso agora? Como é que eles rompem aquela fronteira da tristeza, do exílio, da opressão e encontram esse altar? Eu acredito que eles e nós podemos encontrar a felicidade no altar de Deus, que está dentro de nós, se nos ocuparmos de lançar os alicerces da nossa vida a partir de uma existência centrada em Deus. Ora, o altar está dentro de você. O que é o altar? O altar é o lugar onde o povo se reunia para adorar a Deus, para encontrá-lo, para engrandecê-lo, para dedicar a Ele a vida. E o nome disso é consagração. Se você deseja viver de um jeito, e vivendo desse jeito encontrar a felicidade, eu quero dizer para você, em primeiro lugar, que não encontra felicidade aquele que não consagra a sua vida a Deus. O que é consagrar a vida a Deus? Como é que eu consagro a vida a Deus? Você, de coração, tudo acontece no coração, tudo é de dentro para fora. Um relacionamento com Deus, não adianta você demonstrar uma aparência que proponha uma atitude. Se não for de dentro para fora, não faz sentido para Deus. Não faz sentido demonstrar isso se dentro de você não aconteceu, se você não se convenceu disso, se isso não está alicerçado e definido dentro de você. Você pega o seu trabalho, você pega a sua família,
Você pega o seu casamento, você pega a criação dos seus filhos, você pega os seus talentos, você pega os dons que você tem, você pega os lugares que você frequenta, você pega os seus desafios, você pega as suas lutas, as suas dores e você dedica em oração a Deus. Quando você dedica em oração a Deus a sua vida, você está reconhecendo que existe um altar dentro de você. Você está reconhecendo que você é o altar. E que na tua vida Deus pode ser engrandecido e Ele pode encontrar o centro e morar no centro da sua vida. Deus precisa, portanto, ser o centro da tua existência. Se nos ocuparmos de lançar os alicerces da vida a partir de uma existência centrada em Deus, nós estaremos nos consagrando a Ele. Esse povo não entendia isso muito bem. Ficou muito tempo sem entender. Eles vão dizer ainda que são felizes aqueles que encontram força em Deus. Como são felizes no 5? Como são felizes os que em Ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Se a gente pensa na força que encontraria em Deus, no caminho de volta para casa. O tempo inteiro, esse povo sonha em voltar para sua casa. Mas eles vão dar um detalhe muito interessante nesse salmo. Eles vão dizer que são felizes os que encontram força em Deus, porque eles atravessam o vale de Baca, ou de Baca. E se uma das possibilidades de traduzir essa expressão Baca é que esse era um lugar, um vale muito árido e muito seco. E que para que esse lugar formasse cisternas, formasse reservatórios de água, só com chuvas de verão. As chuvas de outono não enchiam o vale de Baca, não faziam cisternas, não criavam reservatórios, porque as chuvas de outono, naquele lugar, naquela região, são chuvas de pouco volume. São chuvas que quando caíam, caíam com pouca água e serviam para pouca coisa. Eram chamadas chuvas serôdias, as chuvas leves, caíam devagar, sem fazer muito estrago, sem encher, sem fazer as cisternas. O povo que está no exílio da Babilônia, que está procurando um motivo para ter esperança, que está procurando um motivo para reencontrar a confiança que tem em Deus, eles se lembram de um momento que passaram pelo vale de Baca e descobriram, e entenderam, e sentiram, e confiaram que até mesmo as chuvas de outono poderiam encher aquele vale árido e seco. O que eles estão dizendo é que eles querem encontrar de novo a mesma confiança que eles tinham em Deus. Num Deus que não precisa de chuvas de verão para criar reservatórios de água no vale árido e seco. Num Deus que não precisa de chuva para fazer nada, para criar reservatório nenhum. Há um Deus que não precisa de matéria-prima. Há um Deus que não precisa começar a partir de ponto nenhum. Há um Deus que não precisa de condições favoráveis. Há um Deus que não precisa de absolutamente nada para prover o que eles precisavam. O que eles estão dizendo é que eles eram felizes quando eles acreditavam que Deus poderia usar mesmo as chuvas de outono para encher os reservatórios de um vale árido e seco. Essa gente precisava se reencontrar com a esperança que eles sentiam em Deus. Isso fala da gente, e a gente precisa vencer as nossas desesperanças. O Eugene Peterson vai também traduzir esse texto de um outro jeito. Ele vai dizer que essa gente que encontra força em Deus é gente que descobre riacho em meio ao vale solitário. Descobrir os riachos em meio aos vales áridos e secos é tarefa nossa. É tarefa nossa, num ambiente de exílio, saudade, sofrimento e escassez, encontrar os riachos.
Mas como é que nós encontramos os riachos? Como é que nós descobrimos essas fontes de água fresca? Eu penso que Jesus deu a resposta para a gente em Mateus 5,5, quando ele vai dizer que bem-aventurados são os humildes, porque receberão a terra por herança. Se a gente vai trabalhar um pouco com os originais, a expressão bem-aventurado que Jesus usa, talvez seja uma expressão que significa alguém que é como se fosse um sortudo, alguém que descobriu a sorte grande, alguém que, porque vive daquele jeito, é um afortunado, é um cara de sorte. Você olha para ele e fala assim, caramba, esse cara tem tudo, que cara de sorte. Sabe quando você vê um cara com um carro legal, ou até uma família bacana, feliz com a família dele, você fala, esse cara é um cara de sorte. Os filhos bem criados, os filhos bem conduzidos na vida, esse cara tem uma vida boa. É desse cara que eles estão falando, é dessa gente que se sente afortunada, que se sente afortunada com o que tem. Os humildes que receberão a terra por herança, não são os que receberão de fato a terra, mas são aqueles que entenderam que receberam. Receberão a terra por herança os humildes, porque perceberão que receberam, perceberão que estão na terra que Deus disse que daria a eles. Porque notam a terra, olham para essa terra e falam, caramba, essa é a terra que Deus daria para a gente por herança. Graças a Deus. É gente que olha para o que tem e que se sente satisfeito. É gente que olha para o que tem e fica feliz com o que tem. Não é gente que se sente paralisado pelo que tem. E eu não quero mais nada, eu não vou continuar. Não, é gente que conquista, que quer mais, mas sente satisfação. E o nome disso é gratidão. E esse povo não conseguia sentir isso. No Salmo 137, eles vão fazer um lamento ainda mais consistente. Eles vão dizer assim, nós, nos salgueiros que haviam na Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. Nos salgueiros que lá haviam, pendurávamos as nossas harpas. Os nossos opressores nos pediam canções. Ora, mas como poderíamos cantar canções alegres de Sião em terra estrangeira? E aí no final eles vão terminar desejando a morte dos filhos daquela gente. Porque no coração daquele povo só existia ódio e rancor. Não existia gratidão. Ora, eles tinham a gente dele, eles tinham uns aos outros. Eles estavam com o seu povo e tinham as suas canções. Quando você lê os salmos, você vê o valor e o poder que as canções tinham para esse povo. O poder que os seus cânticos tinham, o poder que os seus hinos tinham. Será que não era suficiente para que eles encontrassem satisfação e gratidão, porque eles tinham uns aos outros e tinham as suas canções? Mas aquela gente não conseguia sentir nada mais além de ódio, rancor e saudade. Portanto, encontram força aqueles que percebem que Deus se mantém provedor, mesmo nos pequenos detalhes. É tarefa nossa encontrar os riachos. É tarefa sua encontrar os riachos. É tarefa nossa tirar as harpas dos salgueiros no exílio e cantar canções alegres. É tarefa nossa, em meio ao sofrimento, encontrar motivos para agradecer a Deus. Gente que faz isso é gente que é feliz. E por último, quero convidar você à leitura de Jeremias 29, versículo 4 ao versículo 7. Jeremias 29, do 4 ao 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. É para essa gente. É uma carta para o pessoal do Salmo 84 e para o pessoal do Salmo 137. Olha só o que Deus diz através de Jeremias. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos
e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. O povo sente saudade de casa. O povo lembra daquele tempo em que morava perto do altar, que ia ao tabernáculo, que tinha ambiente de adoração, que construía a sua vida diante de Deus, que construía a sua vida não só dedicando a vida a Deus, mas recebendo dele consolo, conselho e direção. O povo olha para aquele tempo e pensa: caramba, como a gente era feliz ali, lá no templo, lá perto do tabernáculo, como a gente era feliz. O povo lembra do vale árido e seco, onde Deus fazia cair a chuva de outono, e lembrava como eles eram felizes, mesmo quando aquela chuvinha fraca caía. E agora eles pensam: nem chuva de verão traz felicidade para a gente, nem chuva de verão molha o nosso coração. Já não se sentem satisfeitos com mais nada, não têm a capacidade de serem gratos, porque tinham uns aos outros e tinham as suas canções. E aí Jeremias, mandado por Deus, escreve uma carta para eles e diz: olha, vocês que estão aí cheios de saudade, vocês que estão lamentando, vocês que penduraram as suas harpas, aposentaram os seus inários, vocês que não querem mais cantar, vocês que só querem chorar, vocês que só querem viver dentro do lamento, vocês que só querem viver o luto por falta da sua terra e da sua cidade, quero dizer uma coisa para vocês: construam casas e habitem nelas. Plantem jardins. Não só construam casas, mas construam casas que sejam belas. Façam jardins. Plantem flores. Plantem alimentos. Plantem comida. Colham a sua comida dos seus jardins. Orem pela prosperidade da sua cidade. Construam a vida de vocês aí. Construam a vida de vocês nessa cidade. Parem de sonhar com o dia que vocês voltarão para perto do tabernáculo. Comecem a vida de vocês aí agora. Parem de sonhar com o dia que eu vou restaurar a casa de Israel. Comecem a vida agora. E eles, quando escrevem um salmo, eles dedicam o salmo ao Jeová Shabaoth, que é o Deus invencível. Não é à toa que essa gente escreve o seu salmo de lamento ao Deus invencível, ao Deus dos exércitos, ao Deus que vence todas as guerras, ao Deus que faz Israel vitorioso sempre, ao Deus que massacra todos os exércitos inimigos, ao Deus que dá vitória sempre. O que eles estão dizendo é: Senhor, vem aqui agora, resgata a gente do exílio, vence esse povo, derrota esse povo, destrói essa cidade, humilha esse rei e leva a gente de volta para Israel, porque senão a gente não vai ser feliz, porque senão a gente não vai reencontrar com a nossa felicidade. Ou você vem aqui sendo Jeová Shabaoth, ou a gente não vai ser feliz. Ou você vem aqui e dá de novo a terra para a gente, ou a gente não vai encontrar de novo felicidade nenhuma. E a gente vai viver chorando, sentado, à beira dos rios da Babilônia, olhando para as nossas árvores, até com uma vontadezinha de cantar. Mas pelo choro, pelo luto, a gente não canta. A gente fica aqui sofrendo, sentado nos rios. Deus fala: não, eu não vou aí vencer essa terra. Eu não vou ser o Jeová Shabaoth hoje. Eu não vou aí tirar vocês do exílio. Construam casas onde vocês estão. Façam a vida de vocês acontecer. Façam a vida de vocês acontecer. Sejam felizes. E o nome disso é superação em dependência. Eu quero terminar contando uma história. Não, uma história, um testemunho. No tempo que eu morei em Volta Redonda, eu passava parte da semana sozinho. A Fábio era fazer faculdade, e então parte da semana eu ficava sozinho em casa.
E como qualquer novo projeto, você passa por momentos muito difíceis. Eu lembro que em um desses momentos muito difíceis, eu me parecia muito com o povo de Israel no exílio da Babilônia. Só chorando e lamentando, lembrando de Sião, lembrando de um tempo bom. Ou desejando que um tempo bom viesse a existir. Ou desejando, criando, elaborando, inventando, sonhando com um tempo bom. E eu lembro de um dia bem específico, em que eu tinha que ir para a igreja, para algumas tarefas, e eu decidi não sair de casa. Não foi bem uma escolha, né? Eu quase que não consegui sair. Não tive coragem de sair. E a janela do nosso quarto, a janela que dava para o quintal de trás da casa, era uma janela sem cortina. E a gente foi embora sem comprar cortina, né? A gente não colocou cortina. E eu lembro de um dia, e nessa época eu conheci um compositor, preciso dar o crédito, eu vou ler a música dele daqui a pouco. O nome dele é Fabrício Mateus, a gente virou amigo. Ele é um compositor muito, muito talentoso, disse até para o Cristiano. No próximo Cultura de Graça, vocês recomendo fortemente. Um cara que tem uma sensibilidade nas suas letras. E o Fabrício Mateus escreveu uma música que chama Vambora. E eu estava ouvindo demais o Fabrício Mateus nessa época. Ele não é dupla sertaneja não, tá? É uma pessoa mesmo. Parece, né? Fabrício e Mateus, mas não é não. E eu ouvia muito as músicas do Fabrício, tinha descoberto ele há pouco tempo. E nesse dia em específico, eu lembro que eu estava deitado na cama, computador do lado assim, e eu botei umas músicas para tocar, estava lá vendo a vida passar, o tempo passar. Estava um dia feio, nublado, Volta Redonda tem muitos dias nublados, muitos dias cinzas, e eu ouvia a seguinte canção: fazer ciranda da vida, reinventar uma história, reconstruir as certezas, botar a mesa lá fora. É que o dia de hoje abriu a janela da frente e deu um sorriso para a gente, um sol no quintal. É que o dia de hoje nasceu tão faceiro e contente, sinal de esperança nascente em pleno areal. E juro que não é mentira, eu já contei até isso para o Fabrício um dia, e falei, cara, não é mentira não, é verdade, não estou contando isso para você gostar de mim não. Mas eu estava ouvindo a música exatamente na hora em que ele dizia: é que o dia de hoje abriu a janela da frente e deu um sorriso para a gente, um sol no quintal. As nuvens. Quem é que gosta dos Simpsons? Sabe aquela abertura dos Simpsons que a nuvem abre assim, sai aquele sol? Daquele jeito. Daquele jeito. O sol, como se arrebentasse as nuvens, como se precisasse rasgar aquele cinza, aquela tristeza. Botou um sol no quintal. E eu entendi que Deus estava dizendo para mim o seguinte: olha só, estou abrindo o sol para você entender que agora é hora de você levantar dessa cama e ver que eu te visito. Naquele dia, o Espírito Santo me visitou de um jeito tão especial, tão significativo, como ele visitou o povo de Israel no exílio da Babilônia. Deus não me visitou para me dizer: coitadinho de você, que pena de você, deixa eu vencer todos os seus inimigos, deixa eu vencer para você todas as suas dificuldades, deixa eu terminar para você com todos os obstáculos que você tem na sua vida. Não. Olha lá para fora. O dia abriu um sorriso para você. Levanta e vai à luta. Levanta e enfrenta os seus medos. Levanta e enfrenta os seus desafios. Levanta e enfrenta os obstáculos. Levanta e caminha. Levanta e luta. Levanta e luta. Porque eu estou te visitando nesse dia. Estou te visitando nessa tarde. Eu sou o Jeová Shabaoth. Eu sou o Deus invencível. Eu sou o Deus que não perde nenhuma batalha. Mas eu quero que você lute a sua batalha hoje. Sai de onde você está e vai viver e fazer a tua vida. Vai construir a tua vida, porque o altar está dentro de você. Vai caminhar pelo vale árido, porque mesmo se vier chuva de outono,
eu faço cisterna, eu faço reservatório. Fica tranquilo, eu não preciso de nada para sustentar a sua vida. Você está no exílio, mas aí no exílio já é suficiente para eu te dar vida, te dar sopro, te dar renovo e te dar felicidade. O convite que Deus faz para a gente hoje, portanto, é que a gente entenda que para ser feliz eu preciso descobrir os riachos no vale árido seco. Que o Deus que é imenso, que o Deus que é profundo, que o Deus que é avassalador, que o Deus que é o Deus dos exércitos, que o Deus que é Deus grandioso, que o Deus que é Deus forte, que o Deus que sopra fogo pelas narinas, que o Deus que o próprio salmista narrou dizendo que o trovão é a sua voz, o Deus que é grandioso, que é imenso, que é incrível, que é guerreiro, que é batalhador, é o mesmo Deus que nos abraça. Nos abraça não para deixar a gente aqui quieto e parado na mesmice. É o Deus que nos abraça para dizer, vai, está fazendo o que parado? Vai viver a vida, vai enfrentar a vida, vai andar em adoração, vai enfrentar os seus desafios e ir glorificando o meu nome, vai enfrentar o que você tem pela frente, dedicando a vida para mim. Levanta e continua, mas levanta e continua dedicando a vida a mim. A tua vida é minha, a tua vida é minha. Quero convidar você a um tempo de oração. Se colocar a tua vida diante de Deus, apresentar do jeito mais simples que você quiser o modo, a forma, o jeito como o Espírito nessa noite visitou o seu coração, visitou a tua mente, o teu intelecto, trabalhou o teu raciocínio, te incomodou, te afetou, apontou áreas da tua vida que precisam de uma postura, mesmo que seja dessa, de levantar e ver, caramba, a vida está sorrindo para mim, está difícil demais, tem um monte de dificuldade, tem um obstáculo, mas está sorrindo. Tem um solzinho apontando lá no meio da nuvem, lá no meio do cinza, do preto, tem uma corzinha. Essa corzinha é de Deus. Viva a tua vida com Deus dedicada a Ele. Senhor, a gente quando se apresenta em oração a Ti, nós quando nos apresentamos em oração, corremos o risco de fazermos tantas orações superficiais, às vezes repetimos algumas expressões que ouvimos sempre, e com o desejo de fazer uma oração bonita e cheia de boas expressões e lógica, a gente deixa de ser sincero e às vezes ser simples. Senhor, nessa hora, nós não apontamos para o povo de Israel e dizemos assim, olha que atitude feia, que coisa ridícula que esse povo fez. Não, pelo contrário, a atitude desse povo nos lê, ela nos acusa, é um espelho para a gente. Quantas vezes me vi na mesma situação, quantas vezes essa gente toda aqui se viu do jeito que esse povo se via, doido para encontrar a felicidade, doido para sentir esse contentamento, essa satisfação, mas preso no seu luto, na sua dor, nas suas pressões. Então, Senhor, se o teu convite hoje para a gente é para a gente sair andando e vivendo a vida, dedicando a Ti, nosso trabalho, criação dos nossos filhos, nosso casamento, nossas dúvidas, nossas crises. Amém, Senhor. A gente topa o desafio. Se for para a gente começar a olhar e perceber que a gente tem tanta coisa, que nós já somos abençoados, que nós já somos afortunados, que nós somos gente de sorte, porque o que a gente tem muito valor. Então, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Deus.
Quantas vezes a gente come uma comida gostosa, saborosa, e não lembra de te agradecer, porque aquilo é sinal da tua provisão? Quantas vezes a gente chega na nossa casa e tem um conforto do lar, e tem um banho frio para refrescar do calor, um banho quente para aquecer, tem uma pessoa querida para nos abraçar. Quantas vezes a gente esquece de agradecer que a gente tem uma casa, que a gente tem morada, que a gente tem endereço, que a gente tem lugar para fugir. Quantas vezes a gente deixa de agradecer porque numa dor de cabeça a gente tem remédio para tomar? Quantas vezes, Senhor, a gente deixa de lembrar que o Senhor nos dá provisão nas pequenas coisas? E quantas vezes, Senhor, a gente esquece de perceber que assim como o Senhor fez e faz até hoje com os pardais e as andorinhas, o Senhor também prepara a nossa vida. O Senhor prepara a vida da gente, Senhor. O Senhor prepara a gente para ser marido, prepara a gente para ser funcionário, para ser pastor. O Senhor prepara a gente para ministrar o louvor na igreja. O Senhor prepara a gente para ser amigo, para ser filho, para ser esposa, para ser mãe, para ser pai. O Senhor prepara a vida da gente. E a gente quer te agradecer nessa hora, porque de fato o Senhor é mesmo Deus invencível. Nem a nossa falta de fé consegue te vencer, nem a nossa falta de fé consegue te parar. Muito obrigado, Deus, porque na nossa vida há tantos apontamentos da tua presença e do teu cuidado. Em nome de Jesus nós oramos. Abençoa essa comunidade, coloca a tua mão sobre a vida do Cristiano, da Edna, de toda a liderança desse grupo. Que o Senhor abençoe cada projeto, que o Senhor abençoe, Senhor, cada ideia, cada sonho. Que o Senhor coloque gente boa aqui, gente tua, para abençoar a vida dessa comunidade. Traz gente doente também, Senhor, para ser curada, para ser restaurada aqui. Que aqui seja um lugar de restauração, seja um lugar de cura para a alma. Gente que tem sido oprimida pela religião, pelos sistemas religiosos, que encontra aqui libertação, Senhor, no nome de Jesus. Abençoa esse lugar, Pai. Abençoa essa gente que todo domingo se reúne para te encontrar, para te ver na vida uns dos outros. Dê a eles, uns aos outros, e dê a eles canções, para que eles tenham sempre motivo para te agradecer. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.